Gente amada, como eu disse, nós temos aqui agora, eu sei que o nome daquela a quem vínhamos designando por 45 dias mais ou menos como ex-prostituta, de hoje em diante eu a chamarei pelo nome dela, Cláudia. Cláudia, que prazer, Cláudia. Cláudia Eduardo é o filho dela, esse moço a quem todos nós aprendemos a respeitar, e a Fernanda, a filha dela, que nos manteve aqui informados com todo amor e carinho e que também se tornou muito querida nossa. Então é o nome dessa familhinha. Cláudia, a Fernanda e o Eduardo. Bom dia, Cláudia. E aí, meu irmão? Oi, Caio. Estou te escrevendo para te atualizar de tudo que aconteceu nessa última semana. Aconteceram muitas coisas boas, mas também aconteceu um episódio horrível e que acho que você deveria saber. Primeiro vamos falar das boas notícias. Na sexta-feira, depois que o Braulio leu a carta da esposa do pastor, e depois que você orou por ela, ela ficou muito feliz assim que terminou o programa. Ela ligou para mim e veio rápido aqui em casa. Conversamos muito sobre tudo, o que ela escreveu na carta, e vou te dizer, ela contou só o superficial das coisas que rolavam nos cultos. Além da influência do Reagan, no que se refere à confissão positiva, o pastor tinha mergulhado de cabeça na visão do Benny Hinn sobre o cair pelo poder de Deus. E na visão do Rand Clark sobre a unção do leão, unção da águia, entre outras. Agora você imagina como eram os cultos na igreja. Era uma caição de gente que você não tem ideia. Fora que tinha cultos em que a igreja parecia um verdadeiro zoológico, de gente rugindo como leão, latindo como cachorro e dando gritos de águia dentro da igreja. O que é isso, cara? É aquela figura lá do Apocalipse, que tem cara de leão, cara de águia, tem o mugido do boi. Tem, vira um zoológico. Isso. Assim, e o pessoal dizendo que isso é mover do Espírito Santo. Caio. Isso é um mover animista. É a expressão inconsciente do animismo latente no paganismo das almas, estimulado em nome do Espírito Santo nesses cultos, onde você vê que por trás dos bastidores o que prevalece é a magia negra, é a imoralidade, aquilo que faz Sodoma e Gomorra se transformarem em conventos de ensaio da maldade. Mas vamos lá, meu amigão. Eita coisa, hein? É um culto meio Parmalat, assim. Né? Parmalat? Fica os bichinhos. Os bichinhos? Bichinho. Não, meu amigo. Você sai de lá, ganha um bonequinho de pelúcia. Né? Esse culto aí... Parmalat. Vamos lá. Eu nunca me envolvi com esses movimentos, pois tudo que meu pai me ensinou ficou gravado muito forte na minha mente, e eu sabia que aquilo não tinha nada a ver com Jesus. Entretanto, nos bastidores da igreja, eu patrocinava toda a orgia dos pastores e obreiros. Esse é o lado da tragédia, da ambivalência. De um lado, o que o pai ensinou sobre o evangelho nunca foi arrancado. Foi a semente que veio a eclodir anos depois. De um outro lado, ela estava sob a influência daquela manifestação maligna que exacerbou o que ela tinha no coraçãozinho feminino dela. Então, onde ele não chegou e criou algo que não existia. Ele exacerba o que existe na gente. Existe numa medida mínima. E é exacerbado. Se existe numa medida um pouco maior, ainda que fosse como uma curiosidade infantil ou uma latência inconsciente, aquela presença chegou e disse: é aqui que eu tenho maior espaço de exacerbação de mim. E foi o que aconteceu com ela. De um lado, a palavra estava plantada. De um outro lado, essa inoculação demoníaca
na pulsãozinha dela, monstrificou-se daquele modo. Pode prosseguir. Quando eu preguei uma única vez na igreja há 12 anos atrás, como a esposa do pastor o relatou, eu preguei aquele tema do verdadeiro cristianismo citado por Karl Barth. Porque eu não concordava com as pregações do pastor, apesar de eu estar adormecida no que se refere à prostituição naquela época. No que se referia à pregação e ao ensino das Escrituras, eu sempre fiquei muito perturbada ao ver as aberrações que os pastores faziam na igreja. O pastor ficou muito zangado quando eu disse na pregação que Jesus é suficiente em todos os sentidos da vida e que omitir Jesus das nossas pregações e de nossa vida diária, era viver o caos. Hoje eu tenho certeza que naquele dia eu não estava pregando isso para a igreja, mas para mim mesmo. Com absoluta certeza. Ela estava redizendo para si mesma o que ela sempre soube. Como ela redisse outras vezes o que ela sempre soube. Ela redisse, recontou para ela, mesmo quando ela não prestou atenção. Mas esse mecanismo da graça, de recontamento da verdade para nós, quando ela um dia foi plantada na gente, eu sei bem como funciona, porque eu fui filho de um jardim do Evangelho, onde a semente foi plantada. Depois eu tentei virar pé de mandacaru, tentei me tornar urtiga no rabo do mundo, um monte de coisas, mas chegou uma hora em que a semente do Evangelho foi me perturbando. E ela não me perturbava como o Evangelho. Ela me perturbava como angústia, como desespero, como infelicidade, como vazio. E a voz do Evangelho no anti-Evangelho, produzindo o resultado do Evangelho na catástrofe humana, ou seja, gerando nele toda a carência sentida de Deus. Porque a nossa carência não sentida de Deus é o que a maioria sente, experimenta a vida inteira e não discerne. Mas quando você um dia teve uma semente do Evangelho, ela vai te perturbando, mesmo nas latências e nas pulsões de angústia que você não relaciona ao Evangelho, mas é uma perturbação do Evangelho, no caos da nossa existência, até que um dia aquilo explode como uma carência consciente. Pode prosseguir. Caio, você se lembra da coxa de retalhos do Espírito Santo que você falou na sexta-feira? Deus fez isso comigo sábado em casa. Tenho certeza que você irá ficar emocionado no que eu vou dizer para você. No sábado eu estava com os meus filhos e minha mãe em casa. De repente o interfone toca. Eu fui ver quem era. Quando eu saí lá fora, eu vi que era uma moça magra, com um rosto lindo, toda branquinha, parecia uma boneca. Com tatuagem nos braços, usando uma camiseta rosa, uma calça jeans, com um tênis rosa e os cabelos curtos pintados de roxo. Eita! A Baby Consuelo, não tão magra, né? Eu a convidei para entrar, meus filhos ficaram meio assim com ela a princípio, né? Por causa da aparência dela. E minha mãe, como é da congregação, fez a maior cara de indiferença quando eu vi. Sentamos para conversar. Ia ser uma santa de Deus chegando lá e o povo estava ainda julgando segundo a aparência, não segundo a reta justiça. Isso aí. Olha isso, Caio. Sentamos para conversar e ela me disse que me descobriu porque ela assiste você também. Aliás, você se lembra daquela menina que há uns meses atrás te mandou uma carta contando que foi expulsa de casa pelo pai dela, que é pastor, porque ela se converteu a Jesus através de você? Me lembro sim que foi para casa do avô. Foi para casa do avôzinho dela. Muito doidona e tal, usava droga. Isso. E acabou se congregando na Bola de Neve. Pois é, foi exatamente essa menina que veio em casa sábado. Ela é da nossa cidade aqui. Ela está sem dar notícias há um tempo. Hoje eu estou tendo notícias dela aqui através da Cláudia. Mas eu queria que ela nos desse notícias de como anda a vidinha. De repente ela aparece. Mas e aí?
O papo de graça tá... Né? Quando ela me contou isso, ela é da nossa cidade. Quando ela me contou isso, fiquei sem palavras. Perguntei a ela como ela tinha me achado e como ela ficou sabendo que morávamos na mesma cidade. Ela me disse que estava na faculdade um dia e ouviu uns colegas dela falarem do caso de uma mulher que havia sido atacada no pátio de um restaurante da cidade e que havia sido violentada e que o pastor da igreja dessa mulher era suspeito de ter feito aquilo. Ela escutou isso lá na faculdade dela. Sim. Ela na hora entendeu que eles estavam falando do mesmo caso que o Braulio estava lendo para você e que ela todo dia estava acompanhando. Ela viu o caso dela. A garota descobriu o nome da igreja e foi lá para ter certeza. Conversou com alguns membros da igreja que passaram meu endereço para ela. E foi assim que ela me achou. Que coisa! Olha isso, cara. Conversamos muito. Com 10 minutos de conversa, meus filhos se apaixonaram por ela. Eles ficaram impressionados pela maneira apaixonada que ela fala de Jesus. Amém. Eles davam risada demais com ela, Caio, porque ela testemunhava a conversão dela usando gírias. Claro. Ela é uma gracinha. É o jeito dela, né? Ela dizia que Jesus era o cara da vida dela. E que somente um Deus muito louco teria coragem de descer do céu e se tornar homem para morrer numa cruz em favor de uma mala sem alça como ela. Olha a viagem dela. Coisa linda. Pensa que nós dávamos gargalhadas maravilhosas ouvindo o testemunho dela, Caio. Mas depois daquele momento de descontração, nós choramos muito quando ela nos relatou o que o pai dela fazia com ela e com a mãe dela. Das vezes em que ela foi violentada pelo pai, das vezes em que ela via a mãe ser espancada e estuprada pelo pai. Ela também me contou do irmão que desapareceu da casa dela ao ver tudo que o pai fazia com ela e com a mãe. E que no dia em que ele foi bater de frente com o pai deles espancou ele. E o pior de tudo é que na hora em que ela me disse o nome do pai dela, Caio, eu o conheci na hora, pois ele algumas vezes procurou os meus serviços. Eu confessei a ela que o pai dela foi meu cliente algumas vezes e pedi perdão a ela em lágrimas. Ela me abraçou, Caio, me deu um beijo no rosto e me disse que eu não tinha que pedir perdão de nada, pois ela estava na frente não da prostituta de pastores, mas ela estava diante de uma mulher santa e salva em Jesus. Aleluia! Eita! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa é o Evangelho de Jesus. Maravilhoso o Evangelho. Por isso eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Que poder no mundo faz isso? Sem ninguém me mexer uma mão. Sem ninguém fazer nada. Sem nenhuma interferência. Sem nenhum mecanismo. Sem nenhuma estratégia. Sem ensaio, sem nada, tudo livre, tudo no vento. E olha o tapeceiro, olha a renda do amor, olha a urdidura da misericórdia. Coisa maravilhosa, Senhor, louvado seja o teu nome. Recebe a nossa gratidão, porque o Senhor é misericordioso. Amém. E aí, velho? Meus filhos abraçaram e choramos todos abraçados, orando ao Senhor. Eu estou chorando, muito de alegria, cara, enquanto eu escrevo isso para você. Amém. Foi algo tremendo. Amém. Ela tomou café da tarde com a gente e depois demos muitas risadas. Pensa numa figura, cara. Sempre rindo e alegre. Perguntei a ela como estava indo o tratamento dela com relação às drogas. Ela me disse que estava indo toda semana aos Narcóticos Anônimos. Ótimo. Lá da Bola de Neve. Ótimo.
mas que estava firme na igreja batista, igreja do vovozinho dela. Ah, legal. E ela legal. me disse que queria se reunir comigo para lermos a Bíblia e compartilharmos Amém. do Evangelho. Aí vai começar um grupo gostoso de Deus em volta da Cláudia. Sim. E desse povo querido. Daqui a pouco a esposa lá do pastor Sim. Batman, do pastor ainda na Baticova, vai se converter e aí nós vamos começar a ver uma outra fieira ser puxada assim de dentro de um carnegão de maldade que virá. Como será, ninguém sabe. Pode começar até de uma maneira aparentemente esquisita, mas que vem. Mas e aí, mano? Marcamos para nos reunir todas as quartas-feiras à noite. E ela e meus filhos amaram a ideia. Que beleza, toda quarta-noite, né? Toda quarta-noite, reunião na casa da Cláudia. Que beleza. Com direito a tudo mais. Perguntei a ela. Guaranazinho, cafezinho. Vai ser fantástico. Pizza, vai ser bom. Galerinha lá, de Deus. Perguntei a ela se ela e a mãe dela estavam fazendo algum tipo de acompanhamento no psicólogo com relação aos traumas causados pelos abusos que elas sofreram por parte do pai. Ela disse que não, mas que tinha muita vontade de fazer terapia. Mas ela só não fazia porque não tinha grana. Eu disse a ela que eu pagava a terapia dela e da mãe dela no psicólogo. Indiquei ela e a mãe para uma psicóloga amiga minha. Ela não é evangélica, mas é uma pessoa da minha total confiança. Claro. Uma mulher íntegra, que há mais de 20 anos trabalha com casos assim. E o que eu acho maravilhoso é que a Cláudia já está se convertendo toda livre, desencanada. Né? Pelo amor de Deus, Cláudia, ame a Jesus, só o Evangelho. E prossiga assim. Não deixe que nenhum fiapo de grilhão humano te segure. É Jesus, é o Evangelho. Ande nele. Que coisa maravilhosa Deus está fazendo. E aí? Eu e os meus filhos, Caio, morremos de tanto rir quando ela começou a falar de você. Ela fala de você e do Braulio com um carinho muito grande. Mas a gente não aguentou de tanto rir quando ela disse que você parece que é irmão do Henrique Cristo. Só que melhorado. Me apaixonei por ela. Ela me chamava de tia, chamava meu filho de velho, minha filha de meu. E minha mãe de vozinha. Conclusão, adotamos ela em nosso coração. Que maravilha. Só a minha mãe que ficou escandalizada com esse jeitão dela, né? Pensa mas que a minha mãe... é só obrigação de uma velha senhora da Congregação Cristã do Brasil tentando resistir às formas, mas não vai aguentar porque o amor se impõe sem arrombar e se faz autoridade sem nada demandar, de modo que logo, logo a vozinha vai estar toda derretida. Mas e aí? Pensa, Caio, minha mãe saiu repreendendo tudo quanto é demônio quando essa garota disse à minha mãe que ela era uma crente careta e que minha mãe precisava conhecer a piração do evangelho na vida dela. Olha a viagem da menina. Que maravilha. Minha mãe disse que amarrava aquelas palavras no nome de Jesus. Que não entendeu nada. A garota, com excelente bom humor, sempre sorrindo, disse à minha mãe que ela desamarrava toda a amarração dela. Quando ela foi embora, depois de ter enchido a nossa casa de graça e alegria, com uma energia do céu, minha mãe começou a rir e me disse que, apesar da aparência daquela menina, ela sentiu a presença de Deus no jeitinho dela. Claro, claro. Já combinei com a nossa garotinha que quando formos para Brasília, ela irá conosco. Que maravilha. Tenho certeza que vocês irão se apaixonar por ela. Maravilha. É impossível não se apaixonar, Caio. Que beleza. Por fim, quero te dar a triste notícia. Depois que a esposa do pastor veio me ver na sexta-feira após o seu programa, ela voltou ontem à tarde em casa e me contou que na sexta e no sábado ela foi para a casa de swing. Mas ela me disse que nas 2 noites em que ela foi lá, ela não conseguiu ficar, porque ela começou a passar mal, vendo tudo aquilo.
Ela não vai mais conseguir. Ela não parava o quê? Não parava de vomitar. E foi o que ela só parava de vomitar. Ela só parou de vomitar quando ela chegou em casa. Ela vai ter asco. Ela não vai mais conseguir. Em nome de Jesus. E aquilo ali, nós tomamos posse de verdade, orando por ela, que não pecou para a morte, pedindo ao Senhor que lhe dê vida. O que nós concordamos aqui é que ela vai ter asco disso. Nós concordamos aqui que o molestamento do Evangelho vai levá-la à vida em Cristo. Isso está feito. E aí? Ela ficou feliz com isso e chorando me testemunhou isso ontem. Ela não vai mais conseguir. Sim. Não vai. O asco da graça de Deus, a graça de Deus como asco no coração dela foi plantada, ela não vai mais conseguir. Esse espírito maligno foi repreendido na vida dela e ela vai ter asco. Ela não vai mais andar assim. E aí? Mas ontem à noite eu recebi uma ligação do pai dela procurando a minha filha, pois a esposa do pastor estava no hospital toda machucada. Porque o pastor havia espancado ela. Porque ela havia dito que sairia de casa e voltaria para a casa dos pais dela. Mas o pastor não aceitou e bateu muito nela. O pastor foi levado para a delegacia e está preso. Mas o advogado da igreja está resolvendo a soltura dele de novo. O pai dela, quando ficou sabendo disso, pegou um revólver, pois o sogro do pastor é policial aposentado, e foi atrás do pastor para matá-lo. Ele bateu muito no pastor. E só não o matou porque a polícia chegou a tempo de impedir uma desgraça. Que coisa, olha só. Olha o sogrão. Os caras vão semeando ventos e vão colhendo tempestades. E nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. É igual o caso daquele sogro que pegava a nora, aqueles anos todos, aquela história que a gente acompanhou, e ele veio aqui com ódio de mim, aquele conflito todo, e insistia em querer usando a menina. Eu falei a ele que parasse. Ela disse a ele que parasse. Ela não queria mais, ele insistia, e eu disse a ele: olha, se você continuar fazendo isso, você vai conhecer a mão de Deus na sua vida. Você vai conhecer a graça e o amor de Deus na sua vida, sendo você entregue a Satanás para a destruição da sua carne, para ver se o seu espírito será salvo no dia do Senhor Jesus. Aí você lembra o que aconteceu aqui, como na semana seguinte ele teve um diagnóstico de câncer, como depois ele começou a vir querendo arrependimento, graça a Jesus, salvação, até que chegou a hora em que, menos de 15 dias depois, ele morreu. Ele morreu assim, forte, poderoso, estuprador da nora, alguns dias antes e depois, com câncer, ele morrendo. Esse pastor, esse fim de semana, eu orei muito por ele, porque eu tinha certeza que algo ia acontecer. Olha, eu estou dizendo isso diante do Deus que vê. Que vê. Não tem não tem oportunismo, não tem nada. Ou é ou não é. Se eu estiver mentindo, o diabo é a testemunha contra mim. Se eu estiver falando a verdade, o Senhor é o meu galardoador. Neste fim de semana, eu estive orando por essa senhora que agora está no hospital, a mulher do pastor, pedindo a Deus que mantivesse no coração dela esse asco e que manifestasse para ela as trevas do marido dela, de modo que ela pudesse ter aonde se pegar concretamente para parar esse vínculo de conjugalidade com o inferno que existe ainda no casamento que ela tem com este homem. Enquanto este homem for deste modo, estar casada com ele é estar em conjugalidade com o inferno. E eu estava pedindo a Deus que algo quebrasse essa aliança. Explicitamente na sexta e no sábado, na reprise do papo, na sexta tarde, eu orei especificamente por isso.
Aí tem uma segunda coisa. Ontem, eu não fui pregar lá no Caminho da Graça, eu estava preferindo ficar mais recolhido e fiquei aqui. E num momento assim meio de solitude, quase que num sonho, me deu uma certeza enorme, me veio ao coração essa palavra, aliás, que eu acho que foi semeada em mim por algo que a Adriana disse de manhã, quando nós estávamos sentados ali embaixo no laguinho, conversando aqui no jardim, e falando várias coisas. Ela citou um texto de Provérbios, que diz que quando você mantém toda a sua maldade sob a calota de poderes da maldade, vai chegar todavia uma hora em que isso vai explodir de dentro para fora e ninguém vai segurar. É equivalente ao que eu li hoje aqui, equivalente ao que a gente diz todos os dias. Mas me veio, eu acho que talvez por aquela sementezinha do texto de Provérbios, nesse quase sonho, essa certeza de uma coisa que explodiu, o estrondar daquela voz, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. E no meu coração, a memória foi do pastor. E a minha oração foi: Senhor, espreme logo essa ferida toda, para que aqueles que ainda podem ser salvos nesse ambiente sejam, antes que isso tudo caia na mornidão do cinismo e na dispersão dos angustiados que ficam depois com medo de Deus para o resto da vida. Pode prosseguir. Caio, eu estou tão triste, não queria nada disso. Tudo que eu queria era sair de lá, daquela igreja com meus filhos e caminhar na graça de Deus em paz. Mas ela não fica triste. Porque isso que está acontecendo é a completação de uma obra feita por Deus. Você não tem que se preocupar com nada disso. A única coisa que você tem que fazer, Cláudia, é o que você está fazendo. É ficar na sua mesmo, é andar com Deus. É crescer no Evangelho, na palavra, na comunhão com os seus filhos, no amor de Deus, na pacificação do seu coração, no crescimento do entendimento, na pregação da palavra que você vai fazer cada vez mais com naturalidade. Deus vai usar muito você. Então, graças a Deus que o seu coração está assim. Todavia, conquanto tudo isso esteja vinculado ao que você deflagrou, se a gente virar essa página, tem agora centenas de outras páginas. Tem a mulher desse pastor, tem os filhos desse pastor em ignorância, tem esse pastor em recalcitrância demoníaca. Um homem que um dia foi um rapaz que chegou a gostar do Evangelho, a gostar de Jesus, que teve um dia, quem sabe, aos 18, 20 anos, um desejo purinho, virou um bicho desse. Está nesse estado de recalcitrância que o coloca sob Provérbios 29:1, que diz: pois o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado de repente sem que lhe haja cura. Então, por enquanto, esse é o estado, mas isso é vara. É vara de disciplina, é vara para, se ele não quiser aceitar a disciplina do amor de Deus para ele, está sendo maravilhoso para outros. Outros verem que não dá para ficar brincando com Deus. Não dá para ficar dizendo: Deus não vê, Deus não enxerga, Ele é só longânimo, misericordioso. Nojentamente misericordioso e longânimo para conosco. Mas chega uma hora em que o dilúvio vem. Então, não diga bem feito, jamais. Mas fique em temor e tremor, olhando com reverência e santo tremor o caminho da santidade de Deus no meio dessa loucura, que é mais uma apenas no meio de muitas equivalentes no Brasil inteiro no ambiente religioso evangélico neopentecostal.
mas que para nós, diante de principados e potestades, está sendo um caso de uma arquetipia sendo quebrada. E ela vai ser quebrada de cabo a rabo. E na sequência dela vem um efeito dominó. A gente vai ver, espocar, 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 espocar. E você, Cláudia, fique vigilante, porque você foi um estopim no levante dessa loucura que eu estou denunciando há décadas, que tem outros dando testemunho da mesma coisa, de que aí estiveram nas mesmas circunstâncias em lugares diferentes. Mas o povo andava completamente moco. Todavia, até o povo está já entrando num estado de saturação em que, mesmo não querendo ouvir, eles estão sendo forçados a ouvir. É nesse momento que você chegou como um estopim, como uma chama acesa de algo que vai gerar um incêndio. Portanto, fique com temor e tremor, mantendo a sua vida na simplicidade do Evangelho, como um cordeiro no meio de lobos. Mas se prepare, porque vem coisas. Deus não parou de fazer. O que Ele começou em você há de se alastrar em muitos outros. E nós só estamos vendo o início do processo, entendeu, minha querida amiga e irmã Cláudia? Sim. Pois é, ela, né? Tô triste, não queria nada disso. Tudo que eu queria é sair da igreja com meus filhos, caminhar na graça de Deus em paz, orando para que ele se convertesse ao Evangelho também. Bom. Aí você acabou de dizer... Esse é o modo de Deus agir, né? Porque o coração dele está tão empedernido, o cara vai recebendo chance. Vem 10 pragas do Egito na cabeça, até o dia em que o sujeito, o faraó, é afogado com os seus carros no Mar Vermelho. Mas vamos lá. Aí ela fala, sou culpada por tudo isso, que sou é responsável por essa desgraça que veio sobre a vida deles. Que é isso? Fui eu que os levei para essa vida. Não, querida. Estou me sentindo tão culpada, cara, que Jesus me perdoe. Não, não foi assim, não. Você não tinha esse poder todo também, não. Nem o diabo tinha esse poder todo. Ninguém tem esse poder todo. Assim como nem o anjo, o demônio, tinha esse poder todo em você. Como eu disse no início do programa, ele encontrou uma propensão. Encontrou uma pulsãozinha. Você só tinha 8 anos, mas tinha uma pulsão. Ele exacerbou, ele hipertrofiou, ele exagerou isso a medidas impensáveis. Ele monstrificou a pulsão. O caso deles também. Estava tudo lá. Ele já vinha fazendo a viagem dele se corrompendo. Ele já vinha saindo de Batista e crescendo o olho, querendo outras coisas, querendo dinheiro. Ele já estava na sorte da ganância, querido. Ele já estava, no mínimo, no marco do interesserismo, do expansionismo de igreja. Ele já vinha em estado de corrupção e a mulherzinha dele estava só naquele frenesi de algo que ela não sabia nem o que era dentro dela. Nem o que era dentro dela. E que provavelmente não estivesse dentro dela daquele modo. Foi o casamento com o pastor, tendo ela uma origem católica, foi que exacerbou nela, provavelmente por um choque, por uma dualidade entre a realidade que ela vivia com o pastor e a mentira que ela assistia nos cultos e na prática ministerial dele. Antes mesmo de você chegar, já estivesse criando nela essa coisa que avoluma o direito raivoso de viver um segredo, já que tudo é mentira. Deixa eu viver um segredo desgraçado e violentamente prazeroso. Essa foi e essa é a psicologia de pessoas desse estado. Então os seus pecados estão lavados e perdoados. Sua culpa foi paga. Veja isso tudo hoje com temor e tremor. E com solidariedade, por exemplo, pela mulher do pastor, por quem você pode se solidarizar e ajudar. Quanto ao mais, não deixe que nenhum demônio e nem culpa neurótica de nenhuma natureza venha à sua mente querer agarrar-se a você em qualquer culposidade. Diferencie o fato de que você está perdoada. E qualquer notícia ruim, sinta-a com dor e oração. Intercessão, mas não culpa. Além do que, veja nesse processo do tear de Deus, do tecer de Deus,
desse tapeceiro maravilhoso, os encaminhamentos que vão sendo feitos, cada um ao seu modo, cada um pedindo o que demanda. A mulher do pastor está pedindo graça, ele está pedindo juízo, está recebendo juízo, está sendo muito poupado. Em circunstâncias outras, esse indivíduo já estaria em situação muito pior, é porque ele tem encontrado misericórdia. Prossiga. Aí ela fala, por favor, Caio, ore pela esposa do pastor e ore pelo pastor. Eu não odeio ele, Caio. Ninguém tem que odiar. No dia que odiar, o diabo entrou na vida. Não tem que odiar ninguém. Sim. Por favor, peça ao Senhor para que não deixe que o diabo ceife a vida dele. Ore para que ele encontre Jesus e se torne um homem do Evangelho. A esposa do pastor ainda está internada, mas acredito que até amanhã ela terá alta. É minha filha que está acompanhando ela no hospital. Ah, que bom. Deus abençoe você, cara, na graça de Cristo. Amém. E olha, Cláudia. Um abraço. Obrigado, Cláudia, minha amiga querida. E aí ela manda aqui, né, os dados dela. Isso. Deu o meu beijo na Fernanda, no Eduardo. E eu queria saber o nome da esposa do pastor. Se você puder me dizer o nome da esposa dele, eu gostaria. Agora, eu peço a você que, com muito carinho, pastoreie essa ovelhinha, essa mulher que, quando você tinha 22 anos e ela 25, você chegou com as sensualidades exacerbadas pela presença de uma possessão maligna na sua vida, da qual você ficou livre, maravilhosa e para sempre e eternamente livre. Sem culpa, mas com o privilégio de quem viu, de quem chegou, de quem foi perdoada. Abrace agora a alma dessa mulher que levou esta surra deste homem que se diz pastor e que por enquanto é um lobo maligno até que se converta, e que, graças a Deus, está provando no coração dela, e essa surra, eu acho que teve um papel reverso na alma dela. Você vai verificar. Essa surra teve um papel reverso na alma dela. Aprofundou o asco dela. Aprofundou o asco dela. Ela não vai sair disso com menos asco. Ela vai sair com mais asco. Porque ela precisa de asco. Ela precisa de vômito disso. Para ela botar tudo isso para fora. Você cuide dela, no amor de Deus. A mantenha assistindo o Papo de Graça. Reúna as pessoas que você puder ir reunindo. E amanhã, me dê notícias aqui da nossa amiga Vera. A Vera. Me dê notícias da Vera, por favor. Tá legal? E diga a ela que eu estou orando por ela. Não parei de orar desde que ela escreveu para a gente aqui na sexta-feira. Tá certo? Aí ela tinha escrito depois dessa carta toda, né? Que a gente... Depois ela mandou o nome dela. E ela escreveu: meu nome é Cláudia, minha filha Eduarda, minha filha Fernanda. Eu vou passar o meu e-mail para você e para as pessoas que quiserem me escrever. Ela manda o e-mail, a gente bota no GC, mas seria legal que ela autorizasse, sim, né, cara? Não, só se ela quiser. Deixa se aí ela quieto. quiser, se você não quiser, nós não botamos, porque aqui para nós não há nenhum interesse em fazer absolutamente nada em qualquer direção. Tudo que a gente quer é a tua paz. Que você ande com Jesus, sem ser molestado. E também nós não queremos fazer de você um chafariz de interesses. Porque aí vem gente sincera, como você sabe, mas também vem gente mórbida, vem gente curiosa, vem todo tipo de gente. Então eu só boto o seu e-mail se você quiser que ele vá ao ar. Do contrário, do jeito que está, para mim está bom. Porque eu também sei como vem os urubus da curiosidade, da morbidez, de um monte de maluquice. Vem gente boa, mas a sua história atrai também muita gente mórbida. Sim. Muita gente curiosa, muita gente mal intencionada. Então, o meu conselho, por enquanto, é deixa estar como está. Let it be. Quietinho. Tá bom, Cláudio? E tem até um amigo do chat, cara, que ele fala assim: meus irmãos amados, eu estou chorando ao ver o depoimento que eu acompanhei dessas duas mulheres agora de Deus. Meus amados,
Eu gostaria de me disponibilizar, que se necessário, gostaria de pagar as passagens delas para te encontrar aí, Caião. Que maravilha. Pois gostaria muito de vê-las aí no Papo de Graça. Que maravilha. Estou vendo que quando Deus quer, Ele faz. Amém. Ele salvou e renovou, tornando essas duas em novas criaturas. Desculpa, Amém. eu estou emocionado aqui. Aleluia. Manda um e-mail pra gente, a gente passa o e-mail pra ela. Isso. Pode ser? Pode ser assim. Você manda pra gente. Que coisa boa, meu irmão. Muito obrigado. Beijão pra você. Muito obrigado. De coração. Isso. Manda e-mail pra gente aqui. Mande seu e-mail para nós que a gente passa o seu e-mail para a Cláudia. Isso. Tá legal? Aí vocês se entendem, datam tudo. O Braulio, secretaria, coisa toda. Quem sabe você vem junto. Isso. Hein? Você todo que está mundo. patrocinando, vem junto. Ia ser um prazer para nós. Muito grande. E aí, mais algum recado? Não, no caso especificamente não, mas manifestações do chat, se você quiser depois do intervalo dar uma palhinha, é legal. Eu quero que a Cláudia amanhã me dê notícias, tá? Da Vera, e vá me dando, porque agora inicia um outro processo do que o Senhor vai fazer numa outra direção e, juntamente com isso, nossa filhinha querida também, que já foi adotada por ela lá aquela é demais. A nossa tatuadinha lá. A tatuadinha querida. Da galera. Como é o nome dela, hein, Cláudia? Não, a Cláudia não botou. Não botou ainda. Mas ela fala, ela já colocou o nome da filha esposa do pastor, né? Vamos ver agora, ela bota a filha do outro pastor. Do outro. Né? A filha do outro pastor. Graças a Deus, o Senhor vai fazendo coisas maravilhosas, lindas, todo dia, e eu dou tantas graças a Ele por isso. Pai, muito obrigado porque o Teu Espírito está livre, não para de soprar aonde quer, como quer, em quem quer, através de quem quer, pelos meios e caminhos mais indiscerníveis pela mente humana. O tapeceiro vai fazendo as coisas irem ganhando sentido, mesmo as trágicas e caóticas, quando colocadas diante de ti, vão se tornando o adubo para os jardins da vida. Louvado seja o teu nome, recebe a nossa gratidão pela maravilhosa manifestação do poder do Evangelho e da presença do Espírito Santo conosco, em nome de Jesus. Amém. Grande artista vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto,
obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro.